Perfeito, familiar. Vamos lá. Volta para mim o obséquio. Obséquio. Vamos lá. Comportamento. Agradeceu o convite. Vamos lá no Zezinho, ok? O Zezinho foi convidado para dar aula de inglês na sua antiga escola de idiomas. Ele sentiu medo e ansiedade e rejeitou o convite, ok? Passa para mim, por favor. Vamos lá. Ao aprofundarmos um pouco, percebemos o real motivo dele ou dela ter negado a oportunidade diante dessa situação. Por quê? De ter negado o convite de dar a aula na sua antiga escola de idiomas, ok? Possíveis, ou seja, possíveis pensamentos automáticos. Isso será difícil demais. O que será que vão achar de mim? Vão pensar que eu não sei de nada. E ela foi e rejeitou aquele convite, ok? Passa para mim, por favor. Sendo assim, as crenças centrais é o entendimento mais básico da pessoa sobre ela mesma, sobre o mundo, outras pessoas e o futuro. Quando as pessoas apresentam condições psicológicas significativas, suas crenças tendem a ser disfuncionais, negativas, rígidas e generalizantes. Ou seja, quando uma crença é disfuncional, ela tem a perspectiva sobre ela mesma, ok? Ela se vê de alguma maneira. A maioria das vezes funcionais. O que nos trouxe aqui são aquelas disfuncionais, aquelas que não estão funcionando direito, né? E nós temos que torná-las funcionais, certo? E essas crenças, elas tendem a cada dia mais se tornarem mais rígidas, mais fixas, mais destrutivas com o tempo, ok? Vamos lá? Como são formadas? Vamos lá, vou repetir. Elas são, durante o nosso desenvolvimento, elas são formadas desde a gestação, desde lá da questão uterina, certo? Elas se formam baseadas no modo que nossos pais e familiares e o ciclo social levam a vida, na nossa educação, em casa e na escola, e o nosso convívio com outras pessoas como amigo e desconhecidos. Repetindo, coloquei para dar ênfase nisso, ok? As experiências que vivemos ou deixamos de viver, assim como traumas que podem ter durante o nosso desenvolvimento, ajuda também na formação de nossas crenças centrais. Por favor. São justamente essas crenças que atuam, que geram nossos pensamentos sobre uma determinada situação. E por conta disso, podemos ter pessoas reagindo de maneira diferente mediante a cada situação, ok? Apesar que algumas pessoas possam ter crenças parecidas sobre algo, por conta de cada um tem uma história desenvolvida, nenhuma pessoa terá todas as crenças iguais. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Gustavo, ele age em uma determinada situação de uma maneira. O fulano de tal da direita, ele age de outra maneira. Na mesma situação. Na mesma situação. Cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui tem a sua vida. Cada um aqui fez o uso de uma substância ou tem uma deficiência. Deficiência não, um déficit emocional. Algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser restaurado, algo que precisa ser resgatado dentro de si. Cada um age de uma determinada maneira. Por isso é necessário esse autoconhecimento, essa autoanálise, lembrando, juntamente com um profissional adequado. Onde nós possamos ter a ciência, o conhecimento dentre os princípios do entendimento da ciência. Não podemos cair na armadilha de autodiagnosticar alguma coisa, tá? É necessário um profissional para nos auxiliar nisso, ok? Então, por favor, passa mais uma. Vamos lá. As crenças podem gerar grande sofrimento para as pessoas e elas lidam com isso desenvolvendo suposições, regras para viver e reforçar as suas crenças. E então desenvolvem estratégias satisfatórias, comportamentos para diminuir o encontro com essas crenças. Ou seja, se uma pessoa não se ama, ela vai afastar pessoas. Se uma pessoa não acredita em si, desvalor,
ela afasta oportunidades. Ou seja, a pessoa ela empaca na vida, ela para de viver e ela vive aquele ciclo que ela já estava acostumada a viver. Ela para no tempo. Por isso muitas pessoas têm 20, 30, 40 intervenções. Conheci 47 intervenções. Olha isso! Cara, de 47 intervenção. 47. Já vi já 60 internações. Já vi 60. Passou. Mas enfim, passa para mim, por favor. Olha lá, outros exemplos. Uma pessoa tendo a crença de ser um fracasso, ele ou ela pode desenvolver suposições cérebras de que se ele falhar em suas tarefas, isso prova que ele é um fracassado. E assim desenvolver um comportamento perfeccionista para como tenho que fazer tudo perfeito. Assim ninguém saberá que eu sou um fracassado. Muitas pessoas são diagnosticadas com toque. Olha que loucura. Simplesmente por querer uma perfeição, para mostrar para ele mesmo e para as outras pessoas que ele não é um fracassado, que ele acredita ser um fracassado. E essas situações se tornam tão... É como se uma pessoa vestisse uma armadura, vestisse uma roupa que faz ela agir com perfeccionismo para mostrar para ela e para os outros que ela não é aquele fracasso que ela mesma julga ser. Muitas pessoas têm aquela famosa frase: eu não preciso de ninguém. Justamente porque ela tem uma ferida do desamor, ela foi tão machucada na infância e adolescência e ao longo da vida, que sempre que ela acreditou em alguém, ela foi machucada, que ela criou isso dentro dela, falando assim: eu não preciso de ninguém, simplesmente para não viver aquela crença, para não passar aquela dor. Senhores, família, nós não poderemos evitar frustrações, nós não poderemos evitar dores, perdas, é o ciclo da vida. Nós temos que ressignificar essas percepções. Eu tenho que entender que sim, eu vou perder, eu tenho que entender que sim, as coisas não são do meu jeito. Mas eu tenho que entender mais ainda que eu preciso nivelar as reações mediante a isso. Não tenho controle sobre as emoções. Elas vêm sem que eu pense. Elas simplesmente aparecem. Mas eu posso sim mudar a forma de como eu vejo ela. Tá? E a crença nuclear, ela tem papel fundamental da forma que eu vejo as emoções, através do nosso pensamento, que gera o comportamento. Acontece uma situação, gera um sentimento barra emoção, e vem um pensamento automático, e eu ajo mediante aquele pensamento automático. E é nessa situação que nós temos que agir, no pensamento. Ok? Passa para mim fazer a conclusão. Vamos lá. Já citamos que as crenças centrais são divididas em 3 categorias ou esquemas: desamparo, desamor e desvalor. Quando as pessoas têm crença de desamparo, elas podem pensar que são incapazes de conseguir as coisas, incapazes de proteger a si mesmo, emocionalmente e fisicamente, ou vivem se comparando com as outras pessoas. Olha aí a programação. Faz sentido? Faz sentido? Vamos lá. Sou incapaz, não tenho jeito, não faço nada direito, eu sou vulnerável, não tenho controle, sou fraco, não sou bom com os outros, ou não sou bom como os outros. Ela se coloca muito para baixo. Vamos lá, outra. Na crença do desamor, essas pessoas acreditam que há algo nelas que dificulta a habilidade de receber amor e intimidade que elas querem de outra pessoa. Eu não me encaixo nesse relacionamento, eu não me encaixo para essa pessoa, eu não sou suficiente, eu sou desinteressante, eu não sou amado. E a pessoa ela tem comportamento e pensamento
Para quê? Para comprovar isso aqui. Repito, ela se isola, ela machuca, ela critica demais a outra pessoa. Para quê? Para mostrar que ela não é suficiente. Para ela mesma, que ela não é suficiente para aquela pessoa. E muitas das vezes coloca a culpa nos outros. Ela se sabota, né? Ela se auto-sabota. Essa é a palavra correta. Auto-sabota. Porque ela acredita que não merece ser amada. Ok? Vamos para o outro. Na crença do desvalor, elas acreditam que são moralmente ruins, que há algo errado dentro delas, que é simplesmente terrível. Vamos lá, eu sou mau, eu não presto, eu sou ruim, sou tóxico, sou um perigo para os outros. Lembrando que as crenças também podem ser sobre as outras pessoas, o mundo de maneira geral e o futuro. Eu posso te comparar, eu posso julgar você. Já viu falar que nós somos espelhos um do outro? Existe um jargão, né? Dois bicudos não se batem. Isso significa que o que eu vejo em você é o que eu tenho em mim. Faz um pouco de sentido, sim, isso. Exatamente. Faz um pouco de sentido isso aí, certo? Então, além de me projetar, que é o mais importante é eu falar de mim, ok? Fato. Eu também projeto nas outras pessoas. Também projeto nessas pessoas. Mas eu não quero falar sobre isso porque o mais importante é falar de você, ok? Por exemplo, vamos lá. Como entender as crenças de si mesmo? Primeiramente, procure um profissional da área. Psicólogo. Ok? Fato. Não tente achar isso sozinho. Não tente. O porquê eu estou passando para vocês? Para que nós possamos fazer uma autoanálise. E já levar mastigado para o profissional. Para que quando ele estiver falando, faça sentido aquilo que ele está falando. E para que junto vocês possam trabalhar isso com mais certeza, com mais verdade. Oi. Bom dia a todos, sou o Jonathan, mais de interação. Essas crenças, desvalor, desamparo, desamor também, a raiz delas é a falta de autoestima, né? Gera a baixa estima. Gera. Porque eu vou te falar a verdade. A raiz é a crença. Me identifiquei com quase todas. Exatamente. E é isso que eu quero falar. Normalmente, uma interliga a outra. Mas uma é o núcleo. Naturalizado. Exatamente. Uma é o núcleo. É igual uma cebola. É a raiz. Uma é a raiz. É igual uma cebola. Por exemplo, quando você corta uma cebola no meio, tem aquele núcleo dela lá. Certo? As camadas. Exatamente. Aí, de acordo com que você vai vivendo tal situação, de acordo com que você se rejeita, de acordo com que você não se ama, de acordo com que você não se aceita, certo? O que acontece? Você vai criando camadas. Certo? E com o tempo, aquela camada fica tão gigante que você acaba se perdendo. Não sabe o que você é. Exatamente. E essa técnica, ela fala de você aqui e agora. Ela trabalha o seu eu de agora. Certo? A psicanálise trabalha o seu eu, já vai direto na raiz. Essa técnica trabalha o seu eu agora. Tira camadinha por camadinha. Até chegar na raiz. Ou seja, até chegar no núcleo. Então, repito, procure um profissional da área. Ok? Vamos lá. É comum encontrar logo... Volta. Tá. É comum encontrar logo no primeiro momento, pelo menos uma crença. Certo? No processo terapêutico. E com a ajuda do profissional, iremos estruturar melhor o treinamento. Precisamos avaliar essa crença identificada. Certo? Vale ressaltar que ela não será resolvida em pouco tempo.
Você disse aí, companheiro, que você identificou várias ramificações de todas, certo? Então, precisamos avaliar essa crença identificada. Nós precisamos avaliar, nós precisamos através da escrita, do autoconhecimento, do décimo, da partilha, da análise sistêmica, de voltar lá no passadinho. Tá vendo por que é importante escrever? Tá vendo por que o importante é um diário? Tá vendo por que é importante um inventário? Por quê? Para você saber quem é você, para você saber a maneira que você reage, para você aprender a identificar os comportamentos. As pessoas que também estão assistindo têm que saber usar essa técnica, a escrita. Porque quanto mais você escreve sobre você, quanto mais você entende sobre você, você aprende ao quê? A lutar contra o seu pior inimigo, que é você mesmo. Nós precisamos dessas técnicas. É somente isso que vai nos libertar, que vai nos trazer a inteligência emocional. Então, quanto mais eu escrevo sobre mim, mais eu aprendo sobre mim. E quanto mais eu aprendo sobre mim, mais ferramentas eu tenho para levar para um profissional e entender a origem dos meus comportamentos. Mais se prepara, né? Exatamente. Por quê? Porque, como eu disse lá ao longo dessa reunião, nós não deixaremos de perder. Nós não deixaremos de sofrer, ainda mais no mundo de hoje. Nós não deixaremos de... pessoas vão vir e vão se afastar. Oportunidades vão vir e vão ser aproveitadas ou não. Nós temos que aprender a lidar com isso para ter uma vida emocionalmente construtiva, funcional. Ok? Vamos lá. Vale ressaltar que ela não será resolvida em pouco tempo. Por quê? Por exemplo, eu tenho 29 anos, certo? E nós falamos durante a reunião que ela é o quê? Desde o ventre até os dias de hoje, correto? Ok. Então assim, a partir do momento, algumas pessoas aqui é a primeira vez que estão ouvindo falar isso, certo? Eu, quando ouvi falar, para mim foi, nossa, que loucura. É isso, achei a solução. Você entendeu? Só que assim, até hoje eu venho descobrindo novas situações. Por quê? Lembra que eu falei da armadura? Porque a gente vai se camuflando. Essa crença nuclear, ela se camufla através de pensamentos, de afirmações que eu crio para minha mente para reforçar ela indiretamente. Da mesma maneira que eu penso de uma maneira, de uma determinada situação, outra pessoa ela pensa de outra maneira sobre a mesma situação. Então é importantíssimo eu me entender, para que eu aprenda a diferenciar certos tipos de pensamentos, para saber, esse pensamento vai me levar a esse comportamento ao longo do tempo. E isso é um processo. Nosso cérebro é um músculo. Quanto mais eu estimulo, mais ele cresce. Ok? Vamos lá. Mas você terá que entender a força, a abrangência e a rigidez dessa crença nuclear. Ou seja, essa crença nuclear, ela não vai ser modificada. Você pode reconstruí-la. É como se você pegasse ela e sobrepõe a outra. Sempre, sempre, você vai ter que lutar ali. Pum, eu identifiquei ela. Estou praticando outra. Amor próprio, autoestima, autoaceitação. Quando vier, será que eu vou conseguir? Claro que vou, eu tenho qualidades para isso. Será que ela me ama? Eu tenho que acreditar, eu tenho qualidade. Eu tenho minhas virtudes. Eu sei o que eu posso oferecer. Está vendo eu confrontando esses pensamentos? Vamos lá, por favor. Vamos lá. Você também pode evidenciá-las para si mesmo com uma própria conversa, explicando o fato de que levaram você a levantar a hipótese da existência dela. Evidencie também os pensamentos automáticos que você apresentou em diversas situações parecidas. E em seguida, provoque-se para a elaboração de uma conclusão em relação a um padrão estabelecido. Ou seja, por exemplo,
Uma pessoa que não se ama, ela entra num novo relacionamento. Já perdeu vários. Ele entra num novo relacionamento, ok? Aí ela fala assim, essa mulher não me ama. E ele começa a agir, só que agora a diferença é que ele está aprendendo a se conhecer. Certo? E vem os mesmos pensamentos. Se você voltar, se você se permitir se conhecer, você vê padrões de pensamento, você vê padrões cognitivos de situações parecidas. Então você começa a identificar padrões cognitivos e, consequentemente, vai identificar padrões comportamentais. E é aí que o profissional vai te orientar a criar situações. Vamos lá, a questionar esses pensamentos. E é isso que você tem que fazer. Olha lá, você evidencia, você traz à tona, você traz aos seus olhos esses comportamentos, esses pensamentos. Esse pensamento aqui eu já tive. Ele vai me levar a isso. Ele me faz não acreditar. Ele me faz não me amar. Ele me faz a me desvalorizar. Olha lá, eu falando que esse pensamento é ruim. Esse pensamento vai me levar a ter aquele comportamento. Eu vou perder mais uma vez. Que não sei o quê. Você está falando com você mesmo. Você nem tentou e já está perdendo. E já está o quê? Mostrando que aquele pensamento é ruim. Questionando ele. Questionando ele. Exatamente. Vamos lá. Em seguida, provoque-se para a elaboração de uma conclusão. Ou seja, esse pensamento vai me fazer perder mais uma vez. Porque esse pensamento vai me levar a esse comportamento. Se eu agir dessa maneira, eu vou afastar pessoas de mim. Vamos lá. Outro. Observe. Perceba as vantagens e desvantagens da sua crença. Levante evidências de que sua crença está distorcida. Verificar através de experimentos comportamentais como a crença não é verdadeira. Colocar em perspectiva a sua crença. Analisar as distorções em sua forma de pensar. Perceber como ela aplicaria as ideias rígidas em pessoas que a ama. Elaborar cartão de enfrentamento para enfrentar situações em que essa crença irá aparecer. Isso aqui são todas fundamentos que cada um aqui vai usar como profissional. Ok? É necessário um profissional. O profissional estudou para isso. O profissional ele se afundou nisso. Né? Eu não posso passar para vocês, eu quero passar para vocês a teoria. É muito complexo. Muitas pessoas aqui pode o quê? Trazer todas essas crenças para você e entrar numa um outro fator destrutivo. O que eu quero trazer para vocês é uma luz. É uma luz que os pensamentos, eles se originam de uma crença nuclear e que faz você ter comportamentos destrutivos. E com os profissionais adequados, você vai ter uma orientação de como usar as ferramentas, que existem muitas ferramentas, para o quê? Para que quando esses padrões cognitivos vierem, você esteja pronto para entender eles, saber aonde eles vão te levar, saber o que eles vão fazer, como vocês vão agir acreditando nesses pensamentos, como eu vou agir se eu acreditar nesse pensamento e aonde ele vai te levar consequentemente. Ok? Passa para o José. Olha lá. Quando você modifica as suas percepções distorcidas da realidade, sua forma de sentir, de se comportar, também mudam para melhor. E te proporciona uma vida mais realista, adaptativa e leve. Bora descer. O que acontece? Eu não vou falar das técnicas ainda, porque é um assunto gigantesco. É um assunto que, se eu for falar, eu preciso saber da sua, da história de cada um aqui lá no início.
o que eu posso orientar vocês é o que? Escreva sobre vocês. Fale sobre vocês. Escreva o que vocês têm pensado no dia, mediante a todas as situações. Mediante as situações de confronto, mediante as situações de tristeza, mediante as situações de saudade, mediante as situações de preguiça, de marasmo. Escreva o que você pensa, porque o seu pensamento diz muito sobre você. A forma como você se vê, você vê o mundo. E a forma como você vê você e o mundo é a forma como você vai reagir a ele. E se você tiver uma visão disfuncional de você, baseando-se em crenças do desamor, do desvalor, do desamparo, do desapego, entre outras, você não terá uma vida funcional e sempre permanecerá num ciclo vicioso. Ou seja, eu superei uma situação, continuei minha vida, apareceu uma situação que pode me dar uma qualidade de vida legal, eu repito o mesmo comportamento e perco. Em caso de drogadicção, acontece uma situação, me frustra, me deixa para baixo, me mostra que eu não tenho valor, ou acredito que eu não tenho valor e volto para o uso. E naquele ciclo de merda, de merda, de merda, de merda. Ok? Então assim, nós temos hoje a oportunidade de entender a origem dos nossos comportamentos.